Avraham Mikhail Ivanov. Parte 3b. Questões e respostas. 13 de dezembro de 2017. Questão: testemunho e uma pergunta de uma irmã ausente. É uma experiência que me chegou 4 ou 5 vezes, nestes 7 últimos dias. Estou deitada na minha cama, e sinto como se o meu cérebro, ou o interior da minha cabeça, se voltava ao contrário, para trás. Isto dá uma sensação de perda total de marcadores. É bastante surpreendente. Não tenho medo, deixo-me ir. Isto induz desde um desprendimento dos marcadores físicos antigos que tinha do meu corpo. Sinto meu corpo, mas como se estivesse descolada dele. É uma sensação diferente daquela que sinto do meu corpo de existência ativo, em movimento, desde vários meses, mas esta sensação é recente e diferente. Se há um esclarecimento a trazer, agradeço-vos de todo o coração. É extremamente simples, corresponde a tudo o que nós vos dissemos esta semana. Mas por outro lado, é também a mesma coisa. Até o presente, vocês percebiam as vibrações do corpo de existência. Alguns eram mesmo capazes de descrever sua estrutura intrínseca, sob forma de triângulos, vocês sabem, com as linhas de luz. Agora, vocês veem, é diferente, há uma irrealidade. Vosso corpo físico, efetivamente, e é a palavra que essa irmã empregou, vossa consciência não está mais colada totalmente. Vocês habitam a metade desse corpo, não porque os New Age vão dizer que não estão enraizados, mas os pobres não compreenderam nada. Eles têm um pouco de tempo para descolar, eles. Não é que vocês estão desenraizados, vocês não têm os pés na terra, justamente, vocês encarnaram totalmente vossa humanidade, e vossa consciência não está mais completamente no corpo físico. E é por isso que vocês não têm mais necessidade de sentir as vibrações. Aí, o que esta irmã descreve, é que ela passou em seu corpo de eternidade, e o som que acompanha isso, é o som da ressurreição, quer dizer, esse zunido cristalino que aponta para o momento coletivo, que seja o momento coletivo de Nibiru, das trombetas ou do apelo de Maria, isso dará a mesma coisa. E é esse som, que é o som de vossa ressurreição. Então, é diferente perceber as vibrações do corpo de eternidade com as portas e as estrelas, é diferente poder ver o corpo de eternidade em vosso interior. Agora vocês veem o limite desse corpo de eternidade. Vocês veem, portanto, a totalidade desse corpo, no interior como no exterior, e quando vossa consciência vê isso, e começa a passar dentro, vocês têm cada vez menos sinais que vêm de vosso corpo. Vocês não sabem mais onde está a vossa perna, onde está a cabeça, e efetivamente, vocês sentem que os órgãos do interior de vossa cabeça movem-se e giram, e pode mesmo voltar-se totalmente. E é real, o que se volta, é claro, não é o cérebro físico, é o que? São as duas coroas da cabeça, não mais vibrais, mas o que eu poderia chamar vossa cabeça de vosso corpo de existência. E efetivamente, ninguém pode dizer quais são os neurônios que se ativam nessa cabeça. Pelo contrário, vocês sentem em vosso corpo de eternidade a ativação dos sentidos espirituais, que dão a impressão de movimento do cérebro. Vocês veem a coerência ainda maior do que quando dos encontros anteriores, sobre as experiências e as vivências. Não há melhor testemunho do que a verdade que é para viver. Ao invés de ficar esclerosado, vistas a intensidade da alegria e da luz que está aí, em vosso pequeno personagem. Isso parece duro, agora, ser uma pessoa, com esta glória que está aí. Mas são vocês que decidem. Então, outra questão. Bom dia, Oma. Muito obrigada por vosso amor e vossa presença. Nas horas que seguiram a intervenção de Miguel, durante a noite, despertei deste sonho. Reencontrei-me fechada dentro de um cubo onde tudo era totalmente preto. Curiosamente, via-me sentada, os joelhos sob o queixo, em posição fetal e nua. Ouvi cubo de Metatron. Mas o mental veio perturbar este estado.
Não podia permanecer fechada. Eu que gosto tanto da luz do sol, das árvores, dos pássaros. O que fazer neste negro absoluto? Vou ficar aí pela eternidade. Nenhum meio de sair, o cubo tão perfeito, nenhuma abertura. Ouvia sempre no meu coração cubo de metatron. Terminei por entregar, compreendendo que nenhuma vontade tinha lugar neste local. Saí de meu meio adormecimento. Ainda hoje, penso nesta experiência muito forte. Pode esclarecer-me sobre o que se desenrolou? Muito obrigado e gratidão por vossa resposta. Então, o cubo metatrônico está ligado, não a Keter, mas a Binah, se vocês querem a inteligência criadora, que nada tem a ver com Saturno, como queriam fazer crer certos cabalistas. Isso não tem nada a ver com, é claro, as energias negras ou sombrias, e esse cubo, arquetipicamente, é o negro. É a ausência de tudo, de marcador, de forma, e você mesma diz, que há uma sedução da tua consciência, um amor, e um vínculo com o canto dos pássaros, a matéria, mas é tua liberdade. E, jamais, você é prisioneira do cubo. Eu te lembro de que no momento atual, o cubo negro ou o cubo branco, porque vocês não vão vê-lo negro, aqui, nesta terra, é um cubo que penetra pela pequena coroa da cabeça e que se desdobra e que ativa desta vez aqui, no sentido do funcionamento e não da vibração, os 12 sentidos espirituais, que substituem os 5 sentidos comuns que vocês conhecem, e mesmo o sentido elétrico e o sentido divino, se vocês preferem. E tudo isto não tem nada a ver com este mundo, e todavia vocês o vivem neste mundo. Portanto, a explicação é que o sonho te mostrou que você não pode imaginar estar confinada em um cubo. É o mental quem diz isso. O cubo é atravessado, é o impulso terminal do juramento e da promessa da fonte, e tudo. É uma passagem, como o fato de se ver em um cais, ou diante de um trem, ou de atravessar os mares, é parecido. A passagem do desconhecido. Aí, o princípio de aceitação também é válido. Aliás, ela mesma o disse neste sonho. Ela disse que finalmente, ela preferia os pássaros, ou não sei qual expressão ela empregou, e o sonho terminou. Não parem no caminho, nem nas experiências, nem no absoluto onde não há nada, porque esse nada, vocês o atravessam, vocês permanecem lá, mesmo se vocês retomam vosso corpo de eternidade para se manifestarem não importa onde. Isso não faz diferença, é o ego quem acredita nisso. E vocês veem que esse ego, e esse personagem, apesar da perda dos marcadores temporais espaciais, apesar do desaparecimento da consciência desse corpo físico transferido no corpo de eternidade, apesar de todas as experiências com os povos da natureza, apesar de todos os contatos vibratórios que vocês vivenciaram conosco, com as estrelas, e os arcanjos, vocês permanecem visceralmente fixados à forma. É por isso que a liberação não pode se fazer de um golpe de varinha mágica. Vocês veem que, mesmo vendo o corpo de eternidade, para alguns entre vocês que vivem nele, ainda há os hábitos da carne, mesmo se vossa alma não existe mais. Vosso corpo, ele ainda está aí, não? Então todos esses sonhos, esses posicionamentos, essas experiências, esses estados que se vivem, apenas vos mostram aí onde vocês estão, e não é a experiência que vos mostra. Porque é resultante, que seja um sonho, uma visão ou viver o corpo de existência, a única diferença que vocês podem fazer, ela não é mental, ou pelo que se viu, ela está unicamente na alegria. Eu não falo mesmo de amor, e de vibração de amor. Eu falo de um estado particular de alegria sem objeto, que é um estado de paz, que não pode ser confundido com nenhuma meditação, nenhuma experiência e nenhum estado interior. Vocês não podem se enganar, aí não mais. Quando vocês o vivem, é claro, nítido e preciso. Não restam mais questões, não restam mais dúvidas, resta apenas a paz. E o mínimo de hábito e o mínimo de pessoa. É totalmente, como dizer, isso salta aos olhos, sobre a tela de vossa consciência, e também do exterior. O que mais vos é necessário?
Bem nada, quer dizer que, simplesmente, vocês constatam que apesar de tudo isso, vocês ainda têm os irmãos e as irmãs, e essa é sua liberdade, mas que passarão pelo juramento e a promessa, mas cujo futuro está na 3D. É por isso que nós vos dissemos que haveria poucos seres que ascensionariam, uma vez que, apesar de tudo isso, vocês ainda são inumeráveis, mesmo despertos, mesmo liberados, a preferir a matéria. É assim. O importante era vossa liberação, não vossa ascensão. A ascensão da Terra, sim. Mas a vossa não é absolutamente indispensável. O que é indispensável é de se reconhecer, mas depois, vocês fazem o que vocês querem. Outra questão. Eu queria apenas, para esta irmã, especificar o fim de seu sonho, em relação ao que você disse. Ah, sim, não entendi, sim. Terminei por entregar, compreendendo que nenhuma vontade tinha lugar neste local. Saí completamente de meu meio adormecimento. Sim, perfeitamente. Então agora, precisa ver a sequência. A sequência, é o que eu exprimi há pouco, alegria ou não alegria. É isso, mas isso não o saberemos hoje. Então continuamos. Questão. Durante este encontro, o acento foi colocado pelos intervenientes sobre aqueles que não vivem as vibrações. Poderia sintetizar as informações que recebemos, em uma necessidade de melhor integração. Grande gratidão pela resposta. Então, para aqueles que não vivem as vibrações, eu não tenho outra coisa para vos falar do que esta frase, que se resume em uma única frase. Vão ao coração. E tudo. Não busquem amar, ser gentil. O pensamento segue a consciência, o fogo ígneo. O que mais vos é necessário? E não me perguntem como se colocar no coração. Vocês não têm técnicas. Vocês pensam. Eu vou, e estou no coração. Não é feitiçaria o que eu digo, ou então vocês estão verdadeiramente muito perturbados. Se vocês vivem as vibrações, certamente, vocês têm os circuitos, vocês têm as posturas, os gestos e tudo. Mas se vocês não vivem nada, deitem-se. A diferença horizontal, vertical. Deitem-se, e sobretudo não peçam nada, não busquem nada para observar nem para refutar. Estejam ali e dirijam vosso pensamento, uma vez que vocês não sentem as energias nem a vibração. Pensem, estou no coração. Eu me coloco no coração. A consciência, o fogo ígneo e a luz vão seguir isso. É assim que vocês estão livres. Não sei como é preciso dizê-lo. Isso foi repetido, desta vez como a irmã vos disse, de tantas maneiras. Não há nada a mudar no nível de vossa pessoa agora. Não há nada a adquirir. Não há nada a liberar no nível da pessoa. Uma vez que vocês estão liberados de vossa pessoa, efetivamente, concretamente, o que mais vos é necessário? E não tenho palavras mais simples do que essa frase, para aqueles que não vivem nada. Não busquem nada para viver, pensem em vosso coração. Em outro momento eu disse, batam-se no peito, coloquem um peso no meio do peito. Não será uma vibração, mas será a percepção do peso que está ali. Portanto, se vocês têm um peso ou se vocês batem no peito, vocês pensam no local onde vocês bateram, visto que é pesado ou dói, e bem aí está. É isso que é necessário fazer. Não sei como dizer, Não há velas a acender, não há vibrações a colocar em operação, não tem de chamar o Cristo, deitem-se. Façam o gesto, se vocês querem que o arcanjo Anael vos deu, e depois é tudo. Talvez isso vos pareça totalmente bobo, que vocês não o tenham feito. Quando nós vos dissemos que a luz é simples, qual melhor prova de simplicidade vocês querem ter? Mas não, a pessoa ainda quer compreender, apreender, apropriar-se. E é preciso ver isso, não são as palavras no ar que eu vos digo, aqui. É por isso que é mais simples para os últimos do que para os primeiros, eles não têm nada a fazer, são vocês que fizerem tudo, conosco, certamente. É a parábola do filho pródigo. Vamos, continuamos.
Portanto, isso se resume em uma frase: coloquem-se no coração. Não é uma visão do espírito ou mental, quando eu vos digo para se colocarem no coração. Antes, sim, era. Quando vocês dizem estou no coração. Mas isso é besteira, é do mental. Mesmo quando vocês dizem eu amo, não são vocês quem ama. É o que vocês são. Portanto, eu amo, ou eu te amo, ou eu vos amo, coloca a distância. É por isso que se fala dos condicionamentos, e de posses para o amor condicionado. Aí está, portanto, pensem em vosso coração. Não pedir que tenha coração ou mudar de comportamento, é um ato concreto de pensar em seu coração, mas é claro, se vocês pensam em vosso coração, dizendo eu vou ver a luz, vou viver alguma coisa, nada se passará, exceto, é claro, para aqueles que sentem as vibrações, hein? Aí, falamos verdadeiramente daqueles que não sentem nada, uma única frase. Direto ao coração. Não se preocupem das energias, das visões e de vosso corpo, mesmo de eternidade. É por isso que este encontro, como disse essa irmã, verdadeiramente não nos separamos, mas tentamos unificar pela separação do discurso, porque nós vemos o que se passa. Nós vemos os irmãos que foram abertos, eu diria, pelas primeiras descidas do Espírito Santo, quer dizer, isso faz mais de 30 anos, que hoje, perdem tempo. Quando digo perdem tempo, vocês compreendem que eles são lentos para relaxar, e a compreender. Eles estão tão instalados em seu si, em sua pequena alegria pessoal, nas vibrações, que é sedutor. Mas esse sacrifício, é necessário vivê-lo. Vocês nada têm a manter, nada têm a guardar, nada a conservar, e nada a antecipar, isso se tem em uma frase. Se eu devia resumir, para os irmãos e as irmãs que vibram, que são liberados, que estão despertos, ou para aqueles que estão adormecidos, ou os mais fossilizados, vou dizer, os mais velhos ainda do que nós. Pensem em vosso coração. Se vocês não gostam da frase coloquem no coração, porque vocês imaginam eu não sei o que, é vosso mental que vos joga em voltas. É simples, o coração vocês sabem onde ele está, eu falo do coração orgânico, ele está no peito, não? No meio, ali, há alguma coisa que bate, que vocês têm com o pulso, e bem é tudo. O que é que vocês querem de mais simples? E, não é questão de me dizer que vocês não chegam aí. Porque neste momento, se vocês não chegaram aí, é que vocês ainda estão nos conceitos do coração, em relação a este mundo. Mas vocês não estão disponíveis, vosso ego vos dirige, ou vosso si se vocês vivem o si, vos dirigiu na experiência, e não no estado. Vamos, continuamos. Não há mais questões escritas. Podemos passar às questões orais ou espontâneas, se as temos. Continua para os sonhos ou os testemunhos. Não há mais questões escritas. Então, depois, podemos deixar emergir o que emerge. De acordo. Silêncio. Aliás, o que é que se passa, para aqueles que percebem as energias, as vibrações, aqui, como em outros lugares, me escutando ou me lendo, vocês têm a cabeça em fogo. E vocês têm o coração, ou que vibra, ou que está presente. E bem, e tudo. Mesmo se a onda da vida, o fogo que sobe pelos pés, o canal mariano, tudo isso são as manifestações, mas a conclusão dessas manifestações, é a paz. E vocês não podem se enganar com a paz, a alegria. Vocês podem enganar com o amor, confundindo o amor verdadeiro e o amor condicionado, aí, vocês têm as desculpas, mas a paz e a alegria, vocês não têm nenhuma desculpa. Porque vocês não podem confundi-las quando vocês as vivem, é totalmente evidente. É verdadeiramente uma felicidade, porque é o equilíbrio entre o êxtase e a íntase, isso vos prova que vocês são, de algum modo, imitáveis na infinita presença, e que vocês estão prontos para passarem definitivamente, no corpo de eternidade.
Não haverá luto ou sofrimento a viver com esse corpo físico, ou esta história. Além disso aí, eu digo, vocês o sentem, e o simples fato de colocarem atenção no fogo que está no alto, e o que se passa no meio do peito, o reforça, vocês o veem ou não, vocês o sentem ou não, para aqueles que vivem isso. Sim. É tão evidente, como vocês querem que eu o diga. O simples fato de pensar basta. Então está claro, que se vocês estão em vias de pensar, porque vocês viram tal imagem, e por que isso, e por que aquilo, vocês não estão disponíveis para isso. Não posso ser mais explícito. Aqueles que vivem as vibrações, aqui ou em outros lugares, vos confirmam, é claro. E é parecido para aqueles que não vivem as energias, nem a vibração. Questão. Estava em teofania com Nibiru, estava deitada e saí do meu corpo e reencontrei-me no branco. Não tinha nenhum corpo, era nada, não havia nada, apenas a alegria e o sentimento muito forte de liberdade. Sim, é o que você é. Simplesmente, não devia ir para a esquerda, para Nibiru. Via o meu corpo deitado embaixo, e de só um golpe, o corpo físico quis subir. Ele subiu ligeiramente e caiu, pensei, demasiado pesado. Permaneci na alegria, na liberdade, e o meu corpo físico, uma segunda vez, quis subir. Ele subiu um pouco e caiu, e eu caí com ele, nele. Isso simplesmente quer dizer que você ascensionará sem teu corpo. É um peso morto. Obrigado. Está claro, e vocês serão cada vez mais numerosos a viverem isso, bem. Às vezes, vocês terão o inverso, vocês estarão no corpo de eternidade, no branco, onde não há nada para ver, e a paz é tal, é o último brilho da consciência, é a fonte da consciência, e depois, há o absoluto. Mas já, viver essa experiência e esse estado, assinala, uma vez que o corpo ele sobe um pouco e cai, é que tua ascensão será total, e não haverá necessidade de seguir alguma coisa neste plano. É o retorno à liberdade integral. E isso, vos foi anunciado, a todos, em sonho. Ou na experiência, quando o fogo ígneo, quando vocês estão deitados. E isso, não é em anos, é esta semana, em antes do Natal, é imperativo. Aliás, não há Noel este ano, é Isel. Outra questão ou testemunho. Os testemunhos não são para parecer importante aqui, é porque vocês têm muitos irmãos e irmãs que vão viver, e que já vivem, esses processos que vocês testemunham, e isso vai mesmo, não tranquilizá-los, porque quando vocês estão na alegria, vocês não têm necessidade de serem tranquilizados, mas simplesmente assentar ainda mais a eternidade, e render-se ao sacrifício e à aceitação total. E aliás, através de alguns estados, e de algumas experiências, vocês verão em certos casos, nos testemunhos, ou mesmo para vocês, ao redor de vocês, as distâncias que podem existir entre as reivindicações da pessoa que tem sede de luz, sede de liberdade, e que assim que lhes propõe, que ela veja o corpo de eternidade, é bem finalmente ela sente falta da matéria. Mas isso, faz parte da liberdade. Quando nós vos dissemos que vocês estão aclimatados a este mundo desde, para muitos, tão longo tempo, que a liberdade da consciência ou da eternidade, isso não vos dá vontade, mesmo se vocês sentem a paz e a alegria. E nisso, vocês não podem nada, nem enquanto pessoa, nem enquanto alma. São os mecanismos deste mundo confinado, que são automáticos. Outra coisa a dizer, a perguntar. Questão. Vivi a mesma experiência que a nossa irmã, há já algum tempo e aquilo tinha me tranquilizado muito, e desde esta manhã, tive golpes de agulhas, lançamentos nos pés, nas mãos, no coração. Aí está, então acolho, isso passa, é furtivo, isso passa, acolho. Mas isso simplesmente quer dizer que o corpo de eternidade está aí, que o fogo ígneo está aí, e que a Merkaba interdimensional pessoal está acionada. Aí está. E todos vocês vão acionar.
E se há uma ignição que vá mais rápido, assim, vocês não duvidem de que é porque todas as circunstâncias prévias ao apelo de Maria estão reunidas. Há aquele que está no ego, que vai dizer, ou sua pequena pessoa, ou que quer fugir deste mundo, que vai dizer-se que se não se passa nada nestes dias aqui, ou se o 1º de janeiro chega, ele vai nos dizer, ainda não é para este ano, são mentiras. Mas vocês sabem muito bem que a alegria que vocês vivem, é a estrita verdade. Vocês não podem duvidar, quando vocês estão em vosso corpo de eternidade, é impossível. E como agora, aqueles que não vivem nada, não terão mais desculpa, de dizer eu não vivenciei as aberturas, de choramingar no seu canto, eles têm livre acesso à eternidade. Depois, vocês não têm nada a fazer, nada a compreender, a única coisa que vocês têm de compreender e que vocês viverão nesta ocasião, é que definitivamente, vocês não são esse corpo, vocês não são essa história. Isso não tem nenhuma dúvida. Assim que vocês o vivem. Que isso seja sem o corpo de eternidade, unicamente na tela branca, que vocês vejam o corpo físico desde vosso corpo de eternidade. Isso é novo também, e nós vos dissemos, isso vai crescer a cada dia, a cada hora, e além disso vocês constatarão, que assim que vocês falam de eternidade, ou que mesmo sem falar da verdadeira alegria, vocês estão em alegria com qualquer um, o fogo ígneo se acende em vossa cabeça e em vosso coração. Sozinho. Vocês constatarão por vocês mesmos que de acordo com vossas atitudes, mesmo vossas relações, como vocês são sinceros e verdadeiros em uma relação, o fogo ígneo está ali, vosso corpo de eternidade também, ou então a retração, o tempo que vocês ajustam vossos pensamentos, vossos comportamentos, e os pequenos erros de posicionamento final. Mas tudo isso torna-se muito evidente, porque é vivido. Questão. É um testemunho. Esta semana durante as intervenções de Geno Galgani, e de Mananda Moy, senti lágrimas escaldantes que me submergiram completamente, em seguida apareceu uma alegria, intensa, que invadiu-me igualmente, após estas lágrimas havia alegria. Aí está. E bem eu te agradeço. É exatamente isso. Bom, a coisa estava um pouco escondida, e eu tinha pedido àquele que me deixa falar de não dizer, é que depois das estrelas, não nos outros dias, mas com as estrelas em seguida, aconteceu de instalar os 4 pilares arcangélicos ao redor. Eu lhes pedi também para instalar Metatron no meio, quer dizer o 5º elemento, o fogo ígneo, é por isso que há muito mais evidência, e que as irmãs puderam trabalhar muito mais sobre a eternidade, simplesmente por sua presença, e é a mesma coisa para mim. O simples fato de pensar, de falar da eternidade ou da alegria, ativa o fogo. É o cubo metatrônico, que de hábito só chega entre 17 e 17 horas e 30 minutos e se reforça até o meio da noite, quando nos reconstituímos. Portanto, vocês sentirão efetivamente mais o tempo passa, a necessidade de refrescar-se. Isso queima a cabeça e o coração, efetivamente. É isso a consumação de amor. Mas eu te agradeço o testemunho. Como eu disse, e repito, vocês serão cada vez mais numerosos a vivê-lo, com evidência. Qualquer que tenha sido o posicionamento anterior. E é estimulante para aqueles que não vivem nada, ou que estão agarrados às suas ideias. Mesmo se isso os coloca em raiva. Porque eles veem que cada vez mais irmãos e irmãs vivem a mesma coisa. E é um estímulo, mesmo se a raiva ou outra coisa, é enorme. É um estímulo no plano psicológico e também no plano vibratório agora. Uma vez que assim que vocês testemunham de maneira muito simples como vocês testemunham, pelo que vocês dizem uns e outros, isso basta para gerar a consciência que corresponde ao outro. Lembrem-se, o Cristo disse, quando vocês forem 2 reunidos em meu nome, eu estarei entre vós. Aí, vocês estão reunidos em nome do quê?
da eternidade, quer dizer da nova matriz crística de eternidade, e portanto ele está entre vocês, e portanto vocês são abençoados, no nível da cabeça e do coração se rasga enfim. É o rasgo do pericárdio final. Outro testemunho ou questionamento. Questão. Sim, além de este calor intenso que recebo, que sinto nos pés, nas mãos, na cabeça, tenho também um tremor muito forte no peito e na cabeça, e como se houvesse um barulho, um zumbido. Perfeitamente. Quando eu vos disse que a Merkaba interdimensional tinha colocado em movimento o coração ascensional, isso quer dizer o quê? Que vocês estão prestes a viver a ascensão vocês mesmos. Então, vocês não duvidem de que através de vossa vivência, não é um irmão ou uma irmã, vocês são inumeráveis a vivê-lo, vocês estão por toda parte sobre a terra, mesmo sem saber o que é, e vocês sentem bem as modificações dos sons em vossos ouvidos. Tudo isso está ligado à aproximação de Nibiru, e portanto às trombetas. Mesmo se elas ainda não são coletivas. Mas vocês estão em vias de viver, como eu bem disse, ao vivo e direto, vossa própria ascensão. Deem-se conta de que há aqueles que esperam isso desde seus anos mais jovens. É o que é maravilhoso, é que está aberto a cada um. Mas na condição de deixar cair todas as vossas tagarelas estéreis de qualquer melhoria, de reivindicação pessoal de karma ou de adesão às religiões ou às crenças estúpidas. E é importante, vossos testemunhos, bem mais do que o que eu digo. Porque aqueles que vão cair sobre isso, eles vão tentar, porque isso não vem de honra, ou aqueles que pensam que não é verdadeiro, são vocês mesmos que o vivem. A partir daí, o vivem, e ultrapassando o estado simplesmente de experiência, porque sinceramente, para aquele que vos escuta e que não vive nada, não há para ele diferença perceptível entre tudo o que foi contado por aqueles que faziam viagens astrais, ou mesmo uma experiência de morte iminente, e o que vocês vivem. Além do mais, eles não o vivem. Mas aí, como eles vivem o que vocês contam, nada mais do que escutando, eles são obrigados a se renderem à evidência. Vocês veem? Vamos, continuamos. Questão. Frequentemente é mencionada uma tela branca. Mas querendo ir além desta luz branca, reencontrei-me no negro. Isso provocou-me diversas coisas magníficas, e agora a tela é negra de fato. Sim, mas a conscientização do corpo de eternidade deve se fazer da mesma maneira, mesmo se você está liberado. Para habituar-se ao corpo de eternidade, mesmo se você o deixa no vestiário, depois dos 132 dias. Ou então isso quer dizer, que aí, você ascensionará, mas para ascensionar, é preciso ver o corpo de eternidade. Eu a vejo branca. Sim, ela é totalmente branca. Perfeitamente. E vejo também a tela negra. Sim, perfeitamente. E eu disse que era branca ou negra. Isso não faz diferença agora. São os dois lados de uma mesma moeda, de um lado é branco, do outro lado é negro, mas é o corpo de eternidade. Portanto, o corpo de eternidade, é necessário vê-lo obrigatoriamente branco, antes. Não necessariamente, isso não quer dizer que é necessário obrigatoriamente vê-lo. Vocês sentem as vibrações dele, tudo está diferente. Se vocês vivem as vibrações, vocês também vão vê-lo, mas eu insisto sobre o fato de que é mais fácil para ver, se não houve toda essa esclerose de busca espiritual anterior. De acordo? Portanto, os primeiros serão os últimos. Eu não vou refazer o discurso nesse nível, mas não há nenhuma obrigação. Eu bem disse que o único testemunho é a paz e a alegria. Se há paz e alegria, mesmo se vocês continuam a nada viver, está ganho. O testemunho mais direto do fogo ígneo, é claro que é, o aparecimento em plena consciência de vosso corpo de eternidade e a transferência de quem vocês são, que vocês encontraram em meio a esse corpo, no corpo de eternidade. E vocês não têm necessidade de vê-lo, uma vez que ele está aí para cada um.
Eu bem disse que isso eram as experiências que iam se produzir. O mais importante é constatar com evidência a paz e a alegria. E vocês não podem hesitar, porque se vocês hesitam, isso quer dizer que não é verdadeiro, que vocês ainda confundem as alegrias e os prazeres. Essa alegria sem objeto e essa paz não podem ser comparadas a nenhuma alegria vivida neste mundo. Mesmo o prazer sexual mais realizado não é nada em relação a isso, portanto vocês não podem se enganar. É alguma coisa inata, que vocês esqueceram, é claro, mas assim que vocês o vivem, isso não pode deixar nenhuma dúvida. O mesmo no momento do apelo de Maria, mesmo se vocês passaram vossa vida a cuspir em todas essas noções espirituais, energéticas ou outras, vocês serão obrigados a aceitar que é nossa mamãe. Uma vez que é evidente, não há questões que podem nascer na sequência disso, e aí, para a eternidade, é a mesma coisa, vocês podem se colocar as questões, e o pior aliás, os irmãos e as irmãs as colocam para mim. Mas o importante é a paz, a alegria, aquela da felicidade, aquela que vos mostrou em suas expressões quando ela estava encarnada, Mananda Mohin. Vocês veem Mananda Mohin não tinha necessidade de cenário, de escola, não necessitava de posturas, de roupas naturais, não estou visando Osho, simplesmente digo que ela era natural. O estado natural, a luz. O que é o estado totalmente anormal, é a pessoa na qual se está confinado na carne deste mundo. A morte ela é aqui que vocês estão mortos, e isso quando vocês estão na alegria, na paz, que a eternidade está aí, quer vocês a vejam ou não, quer vocês vibrem ou não, isso não deixa subsistir nenhuma dúvida. É formal. Estamos bem longe dos caminhos espirituais, mesmo os vossos, desde há alguns anos. Porque é evidente. Mesmo que os sinais do fim dos tempos, e geofísicos sobre a Terra, cósmicos, os sinais marinhos, não deixam nenhuma dúvida possível, exceto para aqueles que estão na negação no momento. Questão. Chegou-me ultimamente de me questionar sobre o verdadeiro sentimento interior da alegria. Não é um sentimento. Você não pode experimentar a alegria, é onde é diferente da alegria deste mundo, qualquer que ela seja. É um estado que nasce do interior, tem-se dito, sem objeto. Mas é que quando se tem a impressão de ter um sorriso interior permanente, é a alegria. Certamente. Tudo está leve. Mesmo as contrariedades fazem rir, se posso dizer. De qualquer maneira, se vocês estão muito sérios, vocês não estão prontos para serem livres, Se vocês ainda estão rígidos, sobre as condutas, sobre vossa própria vivência, e tudo, vocês se privam da liberdade total, mesmo se vocês vivem as vibrações, Vocês se privam da leveza que é essencial. Silêncio. Vamos talvez pedir a Metatron para limitar um pouco o fogo. Ainda não se sente queimar, mas quase. Todo mundo está cozido. Não eu, Fiz bem de me assegurar de que não era eu, Vejam porque Metatron não pode se aproximar muito da Terra, enquanto não se realizou a estabilidade da luz, está no limite da combustão, Então outra pergunta, testemunho ou outro, e sobre o que foi dito nesta semana também. Questão. Um irmão que não está aqui, pergunta qual é a diferença entre uma combustão espontânea e uma dissolução pelo fogo ígneo. Eu empreguei a expressão combustão espontânea, porque há exemplos de gente que entra em combustão espontânea também neste mundo, é muito raro, mas existe, e é a mesma coisa. Não creiam que vos restará outra lembrança do que montes de cinzas no momento do planeta grelha final, vocês talvez poderão trazer uma pequena caixa de algum modo, para as nostalgias.
A consumação de amor é o que vos descreveram as irmãs estrelas, mas quando a consumação de amor, vistas as circunstâncias coletivas, bem é muito tarde, no momento do planeta grelha final, não há mais nenhuma forma que reste, mais nenhuma. Questão. Sinto-me cada vez melhor em meu corpo, isso corresponde à dissolução do corpo causal. Sim, se teu corpo causal está dissolvido, você manifesta a alegria em permanência. É o testemunho e é a resposta. Todos os outros, se você quer, para você, eu poderia dizê-lo, mas imagine que eu responda de maneira geral, de qualquer maneira vocês o constatam, que mais vocês estão em alegria, e mais vocês não se prendem a mais nada do histórico do personagem sem valor que está aí, mais vocês sentem que o corpo vai bem. Qualquer que seja a idade. E há quem vai me responder. Ah, é uma pena, eu comecei a me sentir bem em encarnação. E eles estão aí desde centenas de milhares de anos. Mas vocês têm totalmente o direito de pensá-lo, de dizê-lo, não há superioridade ou inferioridade. E além disso, é muito possível que o fato de se sentirem tão bem em vosso corpo físico com um corpo de eternidade, vos faça escolher experimentar ainda um pouco de matéria livre. Há tantos mundos a explorar, há tantos universos e possibilidades, que é sem fim, é efetivamente sem fim. E como jamais há limite nomeado morte, e que não há tempo, tudo se desenrola no mesmo tempo, e não muda nada do que vocês são. Questão. Atualmente, tenho lufadas de alegria, no coração, é muito forte, e isso vem do que, então? Risos. O que é que isso quer dizer? Essas lufadas de amor que me vêm assim, desde 10 minutos. Mas é por isso que eu pedi a Metatron para diminuir o fogo. Porque então, eu não sei se ainda temos muito tempo antes da pausa, mas eu não queria ter mortos na consciência. Mas é normal. É o fogo ígneo. E lembrem-se, enfim vocês se lembram de que o impulso metatrônico, ele chega pelas costas, e que agora, o cubo metatrônico, ele pousa na cabeça, não é? Todas as condições, e isso aciona vosso veículo, vossa Merkaba, ela está ativada. E vocês sabem, é como um foguete, esquenta-se um pouco os motores antes, mas isso pode não consumir todo o combustível, caso contrário, não há mais pessoa. Não esqueçam de que o fogo ígneo é muito incompatível com a matéria, mesmo purificada. Isso não tranquiliza nossa irmã. Risos. Vocês verão, mais os dias passam, o que nós vos dissemos, mais o caos do mundo vai se amplificar, e mais vocês estarão em beatitude. Mas vejam, se nós vos disséssemos tudo isso, há 10 ou 20 anos, para o que isso teria servido, uma vez que vocês não o vivem, vocês teriam dito são doces sonhos. E agora vocês o vivem. Questão. Quando recebemos o cubo metatrônico nestes últimos dias, eu senti o Ayot HaKodesh da água muito fortemente. O que é que isso significa? Vocês sabem muito bem que o cubo metatrônico vai se desdobrar, sobre as cristas, quando você gira, os 4 elementos, os 4 princípios arquetípicos dos elementos, e sobretudo permite-vos restituir o éter primordial. Vocês sabem que o confinamento rarefez o éter sobre a Terra, restou o mínimo indispensável. Vocês restituíram o éter do fogo. Agora, que você sente mais um Ayot HaKodesh ou um outro, assinala simplesmente que há mais efusão de luz que se realiza sobre tal elemento constitutivo, e tudo. Mas isso não faz nenhuma diferença, que seja a água, o fogo, o ar ou a terra, não muda nada no processo de desdobramento do cubo. Nossa irmã vos agradece. Questão. Você falou de ruptura do pericárdio, e durante todo este encontro, eu tinha no coração, grandes dores no coração, como no que sustenta a caixa torácica, como se ela afundasse, e o coração tremia. Eram sobretudo tremores, eu não tinha completamente a coroa, nem vibrações. Perfeitamente, não são mais as vibrações agora, são as ondulações, tremores.
E isso é a vida que vos percorre, não é mais a vibração que é consciência, mas é o fogo ígneo. E durante todo o encontro, de fato eu não parei de chorar. Mas não era verdadeiramente a alegria, eu não sei o que era. São todos os teus pesares que foram vividos, ou talvez não exprimidos completamente, que se eliminam, mas com a tela de fundo, mesmo se você não vê o corpo de eternidade. Você sabe o que está ali, bem. Enfim, é a alegria, enfim o teatro, os fantoches podem fechar. Bem, isso volta a me dar vontade de chorar, obrigada. E bem, chore todo o necessário. Então, é claro, Maria me disse para vos dizer, que se antes do Natal houvesse algum elemento importante, ela viria vos dizer, bem. É somente, se acaso vemos o que desencadeiam os últimos restos dos hábitos arcônticos neste mundo, para ajustar um pouco. E vocês também, nós vos dissemos, vocês também, vocês podem se deitar e estar no fogo, isso ajudará todo mundo. Não peçam nada para vocês nem para ninguém, sobretudo. Porque aí, não é mais o amor, é o fogo ígneo. E é mesmo outra coisa. Aliás, o Cristo disse, uma vez que ele ressuscitou, ele pedia para que ninguém o tocasse, porque efetivamente houve as curas, mas poderia haver mortes. E, para o Cristo teria feito mal, matar as pessoas, de todo modo. Outra coisa. Questão. Como se saberá o momento em que não se poderá tocar os outros, exatamente? Bem, vocês já devem constatar que vocês devem ter eletricidade estática. Ora, é claro, é mais frequente se vocês estão na Europa, quando faz frio, mas isso vai tomar ritmos particulares. Haverá esporte nos chalés. Eu pensava precisamente em tomar as minhas pequenas crianças nos braços, como faço geralmente. Eu me digo, se os tomo, e os encontro em cinzas, isso vai ter um efeito. Até os 7 anos, não há problemas, porque o corpo etérico não está constituído. Eles são permeáveis. Depois, vocês verão bem. Outra coisa. Não há mais questões para o momento e nós chegamos à pausa. Então vou deixá-los pausar, como de hábito, eu não vos digo até logo, eu vos digo até daqui a pouco, para a sequência. Tradução do francês. Lígia Borges. Mensagem de 13 de dezembro de 2017. Origem francesa, recebida do site Les Transformations.